Boa noite, povo. Tudo bem com você, gente? Joia. Então, meu nome é Thiago Guedes, sou marido da Karine, eu tenho 3 crianças, a Elisa, a Clara e o João, e a gente está ali como família servindo na igreja A Ponte, no bairro Castelo. Então, a gente é uma igreja aparentemente nova também, vamos chegar no 5º ano agora esse ano. A gente também passou por um processo de plantação e nós viemos, né? Eu caminhei por 20 anos na Igreja Batista da Lagoinha, fui pastor ali, né, de uma igreja local dentro da Pedreira Prado Lopes, mas também trabalhei na Lagoinha cuidando da parte social da igreja. Então a gente tinha esse trabalho ali e aprove ao Senhor, né, tanto eu, tanto o Pipe, que é o pastor da nossa igreja A Ponte. Nós conversamos com o pastor Márcio na época e resolvemos, então, iniciar um novo tempo de plantação. E desde que nós chegamos na ponte ali, começamos esse trabalho, nós sempre tivemos no nosso coração que o trabalho com os vulneráveis precisava ser algo importante na nossa bandeira, na nossa maneira de ser igreja. Então, a igreja tem vários dos seus pilares, as igrejas têm, né, a Igreja do Senhor tem várias camadas assim do seu papel para com as pessoas, para com os perdidos, mas nós entendemos também a importância da igreja para com os vulneráveis e por aí vai. Então, eu queria só fazer uma introdução de falar um pouco do nosso trabalho, só para vocês assim tentarem, só para ter uma ideia, porque depois eu queria fazer algumas perguntas antes de eu seguir, se possível. O Fabrício mesmo poderia responder elas, só porque eu acho que vai nortear melhor, assim, para a gente aplicar bem aquilo que a gente propõe nessa noite, beleza? Seguinte, eu por muitos anos eu fui presidente de uma ONG, então eu sempre trabalhei muito com elaboração de projetos, captação de recursos, questão de dialogar com o poder público, então já era uma coisa que já tinha maturado há alguns anos nesse aspecto. Chegou no ano de 2017, eu entendi que é muito maravilhoso o social, mas eu tinha uma necessidade naquilo que eu fazia. Eu não queria que o meu trabalho fosse só social. Eu queria muito que eu pudesse fazer um trabalho de trazer o entendimento das Escrituras para com as pessoas ali. E aí, começamos a fazer esse movimento Via Igreja. Quando nós plantamos a igreja, nós então fomos fazer já que nós vamos estar no Castelo, vamos então procurar quais são as regiões mais periféricas, sendo que o bairro Castelo é um bairro de classe média, então a gente ali entendia que tem suas necessidades, mas no que diz respeito à vulnerabilidade, era alguns bairros mais distantes nesse sentido. Então nós fizemos um mapeamento e nós então encontramos um prédio de uma ocupação, tinha 28 famílias em situação de vulnerabilidade na rua da nossa igreja, um prédio de invasão. Então, 28 famílias, de 28 famílias, são 41 crianças, até 12 anos de idade. Então, nós fizemos também um mapeamento na favela mais próxima, que era a Vila Paquetá, que fica situada a 2 quilômetros da nossa igreja. A Vila Paquetá é uma favela pequena, que ela fica atrás da Toca da Raposa. Então, você tem ali a Toca da Raposa, na orla. Se você ir para trás da Toca, você vai ter uma favela ali bem pequena, que está entre o Bandeirantes e o bairro Ouro Preto. Então, muitas vezes, você entra numa viela e tem várias casas, assim, em alguns becos nesse sentido, e ali tem famílias lindas, maravilhosas, que a gente atua ali, mas a gente também encontrou ali algumas pessoas que se abriram para o Evangelho, se abriram para a gente poder fazer algum trabalho ali, e também, depois de 2 anos de igreja, por muitos anos eu atuei na Pedreira Prado Lopes, a gente fazia um trabalho de desenvolvimento comunitário na Pedreira, tanto social e espiritual, e nós tínhamos uma boa relação com o Lar Dorcas. Lar Dorcas é uma creche que atua na Pedreira com 290 crianças de berçário, literalmente, até 14 anos de idade. E aí, quando nós estávamos com 2 anos de igreja, nós recebemos o convite, né, da Grace, que é a presidente, ela é a mãe do nosso pastor, para que nós pudéssemos assumir o Dorcas e desenvolver um trabalho tanto confessional cristão, com a palavra de Deus, mas, ao mesmo tempo, de poder continuar o trabalho da educação
com as crianças, sendo que a maioria daquelas crianças vive também em situação de vulnerabilidade. Então, nós fizemos o mapeamento das famílias no prédio, na rua da nossa igreja, fizemos o mapeamento das famílias na Vila Paquetá, e nós também fizemos e também cadastramos as famílias em situação de vulnerabilidade do Lar Dorcas na Pedreira, contando as 3 organizações, os 3 locais, vamos dizer assim. Nós, então, fizemos o cadastro de 400 famílias. 400 famílias, e aí a gente começou a ver ali uma necessidade gigante, porque nós tínhamos ali também mais de 500 crianças, e a nossa ideia sempre parte por uma ideia de nunca fazer nada pontual. Era uma proposta nossa. Então, nós não vamos fazer nada pontual, nós vamos fazer algo que seja a médio e longo prazo, visando um desenvolvimento tanto da palavra, tanto no contexto social, tanto no contexto econômico. Só resumindo sobre o nosso trabalho ali. Então, já tem 4 anos que a gente está atuando com essas famílias. Então, a gente tem hoje 27 projetos nesses 3 locais, tanto de exemplos, artes marciais, a gente tem futebol, a gente tem de reforço, leitura e interpretação de texto, a gente tem de robótica na pedreira, a gente tem alguns cursos interessantes. Nós também nós temos a parceria com a prefeitura, que a prefeitura, uma parte dessa verba vem para a gente poder, então, vem da prefeitura, do poder público, e grande parte, e a maioria dos recursos da nossa igreja vem por meio da própria membresia da igreja. Então, todo ano, dezembro e janeiro, nós fazemos, todo ano, desde o primeiro ano, nós fizemos uma meta no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro. Esse ano a nossa meta é R$300 mil, e aí nós batemos a meta, né? Batemos a meta, Deus tem sido bom quando todo ano a gente tem conseguido ali chegar, e esse é um dinheiro que a gente usa para os projetos, para poder atender as demandas e o trabalho, e a gente faz trabalho de prestação de contas, sempre para a igreja. A gente tem esse desenvolvimento e esse foco de poder pregar a palavra, ensinar, e também de fazer o trabalho social. Sendo assim, a gente tem esse trabalho com as pessoas de fora da igreja, que é um trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade, mas também nós temos um trabalho que é a nossa hospedaria, que a gente faz um trabalho para a membresia da igreja, que foi um pouco que o Fabrício também conversou. Então, o que nós fazemos? Nós temos um caixa, onde a gente, então, assiste as famílias da igreja, que nós sempre trabalhamos com uma ideia, que é o seguinte: ou você, os membros da igreja, ou você é uma pessoa que está em condições de exercer generosidade, ou você é uma pessoa que carece da generosidade. Então, se você não tem como exercer generosidade agora, que você, então, é uma pessoa que carece dela. Então, se você carece da generosidade, nós, como igreja, queremos assistir você, e é algo confidencial, onde nós assistimos aquelas famílias por 1, 2, 3 meses, auxiliando elas com as contas básicas da casa, água, luz, internet, aluguel, condomínio, ajudando e fazendo também compras do mês com as famílias que estão nessa necessidade. Então, nós temos esse papel de atender às necessidades básicas, e quando elas aparecem para nós, né, e por aí a gente tem buscado fazer tanto esse trabalho para dentro, tanto esse trabalho para fora com essas famílias. Beleza? Mais ou menos uma breve introdução, e diante disso, eu queria fazer uma pergunta. Para onde, qual que é a ideia que vocês têm, que vocês enxergam como igreja, no que diz respeito a fazer um trabalho com os vulneráveis, ou um trabalho de maneira, vamos dizer, social? Seria o foco hoje, primário, seria algo mais para dentro? Seria um trabalho onde vocês pudessem fazer um trabalho local, fazendo um diagnóstico na região e procurando locais que encontram-se famílias em situação de vulnerabilidade? Talvez seja um trabalho de vocês poderem entrar dentro de uma favela, que seja, ou se não, não, Tiago, a gente quer começar um trabalho desenvolvendo talvez um projeto aqui dentro do prédio mesmo, usando o espaço para alguma coisa, de alguma capacitação profissional. Tem alguma coisa já, assim, em mente, ou ainda vocês estão, tipo assim,
Tiago, a gente está ainda buscando de Deus, orando, porque de fato, né? É um ano, né? Um ano, vai fazer um ano. Então eu sei que é muita coisa. Então, eu queria só, assim, se você tiver alguma informação, ok? Até para talvez alguns já sabem, né? Compreender um pouquinho isso do Tiago, né? Hoje, por exemplo, a gente consegue atender as famílias da igreja, né? Todas as famílias da igreja que nos procuram com alguma demanda, com conta, com algo do tipo, a gente tem conseguido pontualmente atender, com aluguel, com contas de casa, com compra de mercado, com necessidades específicas. Eu sempre olho disso em 3 pontos, né? Eu sempre falei isso com o presbitério. Nós temos as pessoas da igreja, que a gente tem creio que uma obrigação santa de atendê-las. Existem pessoas que batem na porta da nossa igreja, pedintes, mendigos, pessoas com problemas familiares, coisas que a gente tem conseguido auxiliar também. Hoje, talvez por a gente não ter uma fachada, ser uma igreja que tem uma cara tão grande de igreja, são poucas pessoas que batem, mas geralmente bate. Quando nós estávamos na antiga denominação, que a fachada era maior, que o ambiente era maior, era toda semana. Toda semana, pontualmente, sempre batia uma pessoa lá e a gente conseguia, de alguma forma, fazer isso. Então, a nossa ideia como igreja é ter esse olhar agora para fora. A gente está numa região aqui que a gente tem pontos de prostituição, de tráfico, né, de uma vulnerabilidade de pessoas. Geralmente, eu percebo aqui esses viadutos também tem muitos moradores aqui. O Diego, cadê o Diego? O Diego está ali, né? O Diego é um dos presbíteros, ele está já encabeçando, né, esse trabalho de nós mapearmos algumas situações. A gente tem um lar de idosos aqui, tem um outro lar ali, de a gente enxergar essas situações aqui próximos ao nosso bairro e identificarmos pessoas dentro da igreja. Hoje até nosso desejo no final é pegar o nome das pessoas e estabelecer um projeto a partir disso. Por exemplo, esse ele está em sonho, não em andamento. Muito bom. Muito bom. Eu queria ir para a parte do texto bíblico, e eu queria só deixar esses 2 livros aqui para vocês. Tem vários livros que a gente pode indicar, mas eu queria indicar esses 2, tem outros. Esse, para mim, é o melhor, na minha concepção, no que diz respeito a um trabalho cristão que envolva esse foco mais para com os vulneráveis. Quando Ajudar Machuca, né, que são 2 americanos que fazem um trabalho transformador, mas esse livro, não sei quem conhece a mais, do Mário Freitas, a gente tem várias organizações hoje, instituições, o próprio Iago Martins, quando foi trabalhar a Marfa dos Mendigos, a gente tem várias referências hoje no Brasil que, quando vai falar de trabalho com vulnerável, cita o trabalho desses caras aqui. Então, é um livro muito interessante, Quando o Ajudar Machuca. Então, se você tem interesse, é uma indicação de um livro que ele não é tão falado, muitas vezes as pessoas não conhecem sobre ele, né? Porque não são autores conhecidos, mas é uma referência teológica, mas também prática no que diz respeito ao envolvimento com o vulnerável. Até apresenta os perigos, os problemas, mas principalmente também o fundamento desse livro é tratar o pobre como também pecador que ele é e carece de um salvador na vida dele. E o outro livro é o Maurício Cunha, Reino Entre Nós, que é um livro já mais conhecido para quem trabalha com vulneráveis. Maurício Cunha é líder do CAD, que está lá em Curitiba, Fazenda Rio Grande, e eles fazem um trabalho de chegar numa comunidade de periferia, e ele ali apresenta estratégias de você entrar numa comunidade e você fazer um trabalho de desenvolvimento naquela favela, tanto na parte educacional, tanto na parte social, tanto na parte econômica, tanto na parte espiritual. Então, é muito interessante esse trabalho, beleza? E tem esse aqui, que é o nosso foco principal, que é aquilo que nos ajuda, que nos ensina e que fala muito sobre como a igreja deve lidar também com o pobre. Amém? Vamos lá em Deuteronômio capítulo 15, por gentileza. Deuteronômio capítulo 15, versículo 4. O texto diz assim:
Vamos ler do versículo 1, por gentileza? No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez o seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Está falando sobre o ano sabático. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Versículo 4. Assim, olha isso. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês. Pois na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês como herança, para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda esta lei que hoje estou dando a vocês. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu. E vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Versículo 7. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com seu irmão pobre. Ao contrário, tenham a mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Versículo 11, pula para o 11, por gentileza. No 11 vai dizer: sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Então vamos lá. A gente tem aqui o Pentateuco e a gente vai... O que eu quero trazer nesse início é mostrar no povo de Israel Deus discipulando o coração de Israel para com a responsabilidade de Israel para com os vulneráveis. No versículo 4, Deus está dizendo que não haja pobre entre vocês. Primeiro ponto. Deus primeiro, ele está falando, ele começa a criar leis, e dentro dessas leis, no ano sabático, a cada 7 anos, as dívidas devem ser canceladas, por exemplo, e ele vai falar de uma atenção que nós devemos ter para com os pobres. Só que ele começa dizendo no versículo 4, que não haja pobre entre vocês, no povo de Israel. Versículo 4. No versículo 7, ele vai dizer: se houver um pobre entre vocês, não endureça o coração, mas sirva essas pessoas, ajude essas pessoas. E no versículo 11, o texto vai dizer: sempre haverá pobre no meio de vocês. Parece um paradoxo. Espera aí, Deus não quer que haja pobre, quando houver pobre, sempre vai haver pobre. Aqui Deus está trabalhando o coração dele. Qual o coração de Deus? Olha, o meu desejo é que não haja pobre entre vocês. Se vocês obedecerem à minha voz, se vocês olharem com atenção para com os vulneráveis, o que vai acontecer? Eu vou cuidar de todos, mas se aparecer pobre no meio de vocês, e esses pobres, quando chegarem, que vocês possam ter o meu caráter. Qual que é o meu caráter? O meu caráter é de olhar e darem atenção para essas pessoas. Não ignorem elas. E no versículo 11, mas deixa eu dizer, os pobres sempre estarão com vocês. Então, o que é isso? Vocês sempre vão precisar agir com o meu caráter. E aí, algo que eu quero deixar aqui, existe a palavra justiça no Antigo Testamento, a gente pode trazê-la em 2 significados. E a palavra justiça, ela tem um significado tanto para tzedakah, e a palavra tzedakah, ela traz uma ideia de reparar situações injustas. Então, e essa palavra justiça tzedakah é a ação do povo de Deus, é a ação de um cristão, para que ele possa, então, reparar algo que está injusto diante dos seus olhos. É um ponto. Mas existe também, dentro da palavra justiça, o termo mishpa, vamos dizer assim, e esse termo traz a ideia de nós tratarmos todas as pessoas com imparcialidade. Que eu possa tratar todos com dignidade, todos à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos essa ideia de justiça, tanto de reparar ações injustas cometidas, vistas na sociedade, mas também de tratarmos todos
com dignidade. E aí, diante disso, quero trazer alguns conceitos aqui. Quais são os públicos vulneráveis das Escrituras? O que a Bíblia considerava como vulnerável? E os vulneráveis são 4, que é o órfão, a viúva, o pobre e o estrangeiro. Então, esses são os 4 públicos vulneráveis das Escrituras. E quando nós olhamos para os vulneráveis, porque a gente vai ver que essas vulnerabilidades eram vulnerabilidades que Deus estava sendo intencional em dizer para o povo de Israel sobre elas. E a gente vai ler alguns textos aqui que vai citar essas vulnerabilidades para a gente entender um pouco daquilo que nós estamos falando. Eu queria que você abrisse comigo, rapidamente, em Salmos 146. Salmo 146. Versículo 7. O texto diz assim: Deus, no caso ele, Deus defende a causa dos oprimidos. Em outras versões, do pobre. E dá alimento aos famintos. Quem faz isso? O próprio Deus. Mas esse Deus também, ele liberta os presos, ele dá vista aos cegos, ele levanta os abatidos, ele ama os justos. Esse Deus protege o estrangeiro. E esse Deus sustenta o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. A gente tem um Deus aqui que defende. O texto de defender não é a mesma ideia de amar. Onde eu quero chegar? Primeiro, o caráter de Deus está interessado em mostrar para o povo de Israel o seu caráter. E Deus está revelando para o povo de Israel quem ele é e por que Deus se importa com os vulneráveis. Por que Deus está fazendo com que o povo dele olhe para essas pessoas? E o problema, muitas vezes, é que quando nós falamos desse assunto de vulnerabilidade ou para com o pobre, a gente muitas vezes gosta de tratar esse assunto como algo político primeiro. Como se fosse um movimento esquerdista, como se fosse um movimento marxista. E não entrando muito, mas é um ponto a se falar. Por quê? Porque quando a gente coloca que Deus defende a causa do pobre, a gente às vezes, e eu falo porque eu já escutei muitas vezes, existe uma visão teológica deturpada de entender que o pobre, no caso, ele é mais amado, ele precisa ser alguém priorizado nas nossas vidas. E não é esse o conceito que eu enxergo das Escrituras. Deus não está priorizando o pobre, e Deus não está dizendo que nós devemos amar mais o pobre, não é isso. Mas a palavra que Deus está trazendo é que Deus defende essa causa. Quando nós olhamos para Zacarias, não precisa abrir, no capítulo 7, do versículo 8 ao 10, Deus vai falar que nós devemos ter misericórdia um para com os outros, amar uns aos outros. Mas ele está dizendo, mas não esqueçam, nesse amor a todas as pessoas, não esqueça do órfão, da viúva, do pobre e do estrangeiro. Porque se Deus está nos mandando amar todas as pessoas, por que Deus precisa lembrar a gente do quarteto vulnerável? E o que Deus está querendo trazer para o caráter, para o povo de Israel, é que eles possam olhar para os pobres, de olhar para eles e trazer eles para serem tratados da mesma maneira que todos são tratados. Então, qual que é a ideia? É um princípio de equidade. Nós sabemos, vocês estão cansados de ouvir sobre a queda, sobre a doutrina da queda. E o que a queda fez? A queda fez com que agora várias coisas foram corrompidas. Tudo foi corrompido aos nossos olhos, vamos dizer assim. E nessa corrupção do nosso coração, a gente começa a ver uma sociedade que é o quê? Que vai vivendo para si, que vai vivendo para a sua ganância, para a sua cobiça, para o seu egoísmo. Então, diante de uma sociedade egoísta, diante de uma sociedade que é corrupta na sua maneira de agir,
o que vai acontecendo? Uns vão tendo mais, outros vão tendo menos. E a gente vai vivendo com os contextos de injustiça. E a injustiça, que é a ideia de tzedakah, de reparar situações injustas, a injustiça é a ideia de nós tratarmos alguém de maneira não como digna. É quando nós tratamos alguém de maneira inferior. É quando nós esquecemos de alguém. E o que estava acontecendo na sociedade em volta? Nas religiões pagãs, os vulneráveis nunca foi uma pauta importante para as outras nações. Mas sempre é a lei daquele que é maior, daquele que é mais forte. E o que Deus está consertando, e o que Deus está trazendo para a nação de Israel, lá no Antigo Testamento primeiro, é que a nação de Israel pudesse ter o caráter de Deus, e de pegar os vulneráveis e tratá-los com dignidade, como nós tratamos todas as pessoas. E aí o termo aqui é mishpa, que é a ideia de nós podermos olhar para todas as pessoas, olhar para o vulnerável, olhar para o estrangeiro, por exemplo, e não menosprezar, não humilhar. Porque o nosso coração tem uma facilidade de tratar as pessoas que muitas vezes têm algo para nos dar em troca. Eu preciso ganhar alguma coisa nessa relação. A gente tem uma ideia pressuposta em nós que a gente trata bem porque, aparentemente, aquela pessoa no nosso subconsciente tem algo para me dar. Eu ganho alguma coisa nessa relação. E eu quero trazer um exemplo, porque quando nós estamos numa sociedade, e aí se a gente, por exemplo, se você pega o livro de Isaías, os primeiros capítulos de Isaías é uma condenação sobre a corrupção, sobre os tribunais que eles estavam julgando, e quem que estava perdendo nas causas dos tribunais eram juízes, eram os pobres, mas os juízes estavam se tornando corruptos, no livro de Isaías. Um dos problemas das exortações de Isaías era a questão de injustiça social. Era como o povo de Israel estava tratando o vulnerável. Mas também, quando nós lemos lá em Ezequiel, um dos problemas de Sodoma e Gomorra por ser destruída é também o trato para com os vulneráveis. Não é só corrupção sexual, não é só corrupção moral nesse aspecto, mas era também como eles tratavam os vulneráveis. E Ezequiel vai falar sobre isso. Mas eu não vou entrar muito agora nesse ponto. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Deus, vários textos ali no Pentateuco ainda, um exemplo, Deus ele levanta várias leis no Antigo Testamento, leis para que o povo pudesse dar uma atenção para com os vulneráveis. Um exemplo, no 7º ano que o agricultor, o 7º ano, o que as pessoas tinham que fazer? Elas não trabalhavam. No 7º ano era o ano do descanso. Então, a cada 7 anos também as dívidas vão ser canceladas. Então, aquele homem, aquela mulher, aquela família que tem uma dívida com alguém, o que vai acontecer no 7º ano? Todo mundo vai, está tudo liquidado, está todo mundo agora no mesmo lugar, ninguém deve ninguém. Deus estabeleceu que a cada 7 anos, quem é endividado, quem que está numa situação lá abaixo, que ficam quitadas as dívidas. Mas também no 7º ano, você que é dono de terra, você vai deixar a sua terra de boa e você vai liberar essa terra para que os vulneráveis, os estrangeiros, que os estrangeiros e os pobres que estão entre vocês, que vocês possam deixar eles usarem a terra de vocês no 7º ano e que eles trabalhem nessa terra para que eles possam também obter dinheiro para eles. E se a gente abrir olha só, Êxodo 23, 10 e 11, Deuteronômio 24, 14 e 15. Eu vou mandar depois esses textos. Deuteronômio 25, 13 e 16. Levítico 25, 35 e 38. Levítico 19, 9 e 10. Deuteronômio 24, 19 e 22. Deuteronômio capítulo 10. Ezequiel 16, 49. Vai falar sobre Sodoma e Gomorra, do problema da injustiça social. E a gente vai abrindo vários textos aqui no Antigo Testamento, porque só no Antigo Testamento nós temos mais de 200 versículos. 200 vezes a palavra justiça, no que diz respeito a reparar situações injustas. Deus está trazendo ao povo de Israel o seu caráter. Qual que é o caráter de Deus? Deus está dizendo,
Pegue o pobre, trate os vulneráveis e trate-os da mesma maneira que você trata todo mundo. É isso que Deus está fazendo. Defender é Deus está dizendo que o meu povo pegue os vulneráveis, aqueles que são abandonados, e que vocês os trate da mesma maneira que você trata a sua família. Porque o nosso coração não consegue fazer isso. Eu preciso de Deus. Eu preciso que Deus possa nos ensinar a olhar para essas pessoas, porque eu não vou olhar. E eu estou falando do Thiago Guedes. O Thiago Guedes não se importa com essa bandeira. Para que eu vou atrás dessas pessoas? Eu vou perder tempo com isso? Eu posso muito bem olhar para a ideia que é tudo preguiçoso. O pessoal é pobre porque ficou pobre. É isso que eu escuto de um tanto de gente. Tiago, por que você ajuda pobre? Eles estão aí porque eles não querem trabalhar. E tem essas pessoas? Existem essas pessoas. Existe um tipo de pobreza que Deus abomina. Mas sabe quantos tipos de pobreza existem nas Escrituras? 8 tipos de pobreza. 7 tipos de pobreza. 7. Em 7 significados de pobreza. Lembra, a palavra amor não tem 4 ideias, não tem 4 significados? A gente não, quando pega amor, a gente não vai ver o amor filéu, não vai ver o amor ágape. Mas quando nós pegamos o pobre, existe 8 significados diferentes para que tipo de pobre é aquele pobre. Existe o pobre que ele é pobre por conta de esfoliação de guerra. Já viu, trazendo para hoje, é você chegar numa Síria da vida, é você chegar nesses países, em Ucrânia, por exemplo, e pessoas que perderam tudo por conta de guerra. Mas também existe pessoas em situação de pobreza por problemas naturais. A gente lida com isso aqui no Brasil? Pessoas ficam pobres por questões naturais? Ficam. Por enchentes? Isso acontece, gente? Acontece. E pessoas perdem tudo. E Deus está dizendo, existe uma maneira de tratar cada tipo de pobreza, mas existe uma que Deus abomina. A única pobreza que Deus abomina é a pessoa que fica pobre por preguiça. É o preguiçoso. E o preguiçoso é o único tipo que Deus fala para não estender a mão, mas que nessas pessoas, o trato nosso com essas pessoas é de exortação. Que você exorte o pobre, que ele ficou pobre por preguiça. Mas o pobre que é pobre por outras realidades, por outras questões, e aí precisa do diagnóstico. Por isso precisamos conversar com as pessoas. Por isso precisamos ouvi-las. Por isso precisamos entender que tipo de pobre eu estou lidando com ele. Qual a resposta que eu vou dar para esse contexto? E diante disso, irmãos, a gente então olha para a nação de Israel e a gente vê um povo que tinha uma responsabilidade, o trato. Provérbios capítulo 31, versículo 9 vai dizer que nós possamos fazer o quê, irmãos? Ergam a voz em favor do pobre. Ergam a voz. Ergam a voz. E o ponto é, vou te dar um exemplo. Eu fui pastor numa favela por 5 anos. E por incrível que pareça, nessa igreja na favela, eu tinha algumas pessoas que eu conheci em outros lugares, e essas pessoas tinham um poder aquisitivo alto. E essas pessoas estavam aonde? Congregando na minha igreja, lá na igreja onde eu era pastor. Ah, Tiago, você é uma bênção na minha vida, eu quero congregar na sua igreja. Iam lá para a pedreira. Uma dessas famílias era uma família que tinha uma casa com piscina, que assim, uma mansão, bitela de casa dentro de condomínio fechado. E eu já cheguei de eu poder um dia visitar a Dona Maria. E chegar na casa da Dona Maria, é uma casa de um cômodo, que não tem janela. E que está fedendo mofo quando eu entro na casa dela. Ela não tem geladeira. E no mesmo dia eu atendi a Dona Maria, conversei com ela, e ali, aquele mofo, e eu falei, gente, eu não vou aguentar ficar aqui.
Mas passou depois de 10 minutos, meu nariz acomodou, acostumou com o cheiro. Só foi isso. Depois de boa. Mas eu estava ali. Dona Maria me ofereceu o quê? Um café. E eu tomei aquele café e eu conversei com ela. E a Dona Maria tinha as suas necessidades físicas ali, visualmente, aparentar tudo. Está faltando muita coisa. Ela não tem uma janela. E a porta dela, que era que entrava ar, porque tinha era meio aberta, as gretas. E naquele mesmo dia eu saí da casa da Dona Maria e fui visitar essa família rica da nossa igreja. E cheguei lá, sabe o que me esperava lá? Eles me ligaram e perguntaram, Tiago, você gosta de comer o quê? Eu falei, irmão, eu como de tudo. Ele falou, não, mas de verdade? Eu falei, de verdade mesmo? É, ué, japonês. De verdade mesmo é japonês. Cheguei lá, tinha uma barca de comida japonesa me esperando. E eu entrei naquela casa e conversei com aquela família e comi muito bem. E eu voltei para minha casa. E aí, que casa que mais precisa do pastor? Qual casa? Qual casa? As duas. Quando eu falo das duas de precisa do pastor, é no sentido que os dois precisavam de aconselhamento. Os dois estavam vivendo momentos difíceis na vida. Pastor, vem na minha casa porque eu preciso de um auxílio. Eu preciso conversar com o senhor. Eu preciso abrir o coração. O meu coração precisa ser aquele coração que eu vou tratar os dois de que maneira? São pessoas. Não é o que tem. É o meu coração que vai ser tentado, pode ser tentado, ou talvez isso não seja uma cobiça para mim, mas talvez para muitas pessoas, porque eu vou tratar melhor. Tiago vai falar sobre isso. Capítulo 2, o versículo 1 ao 13, Tiago está falando sobre a acepção de pessoas e era dinheiro, era econômico. Quem tinha dinheiro, anel, sentava na frente. Quem é pobre, talvez não sente nem lá atrás, talvez senta lá fora. E aí, irmãos, o caráter de Deus é um caráter que Deus está dizendo para a igreja dele. Que a gente levante a bandeira do vulnerável para que eles sejam tratados com a mesma dignidade que nós tratamos os nossos irmãos. Só que nós não temos capacidade para isso. A gente precisa de Deus. A gente precisa do Senhor na nossa vida. A gente precisa dizer, Deus, nos ajude. Nos ajude a entrar nos contextos vulneráveis, nos ajude a estar com as pessoas que estão vivendo momentos de privação econômica e que a gente possa responder a elas e atender às necessidades naquilo que a gente conseguir, mas que a gente não os trate de maneira inferior. E diante disso, a gente tem esse Deus, o nosso Deus, apresentando tanto no Novo Testamento, no Antigo Testamento, o trato. Quando você pega a igreja primitiva, você vai ver, primeiro, em Atos 4, versículo 34, o texto ali vai dizer que não havia dentro daquela igreja pessoas em situação de necessidade. Pensa, na igreja primitiva, em Atos 4, 34, o texto está dizendo que não havia pessoas em necessidade naquela igreja. O que é isso? Todos os membros daquela igreja estavam tendo as suas necessidades supridas. E a analogia, a ideia desse texto que Lucas está escrevendo, o autor de Atos, ele está ali meio que trazendo o mesmo ponto lá de Deuteronômio capítulo 15, versículo o quê? 4. Que não haja o pobre entre vocês. Que não haja pessoas que estão com necessidade entre vocês. Deuteronômio 15, 4 e Atos 4, 34, que vai dizer que naquela igreja
as pessoas estavam tendo as suas necessidades supridas. Quando você olha em Atos capítulo 6, a gente conhece muito esse texto, e a gente vê que aquela igreja estava com uma responsabilidade para com as viúvas. E as viúvas, elas estavam sendo alimentadas todos os dias nas suas necessidades. E o que eles estão fazendo é de levantar um movimento, levantar um grupo de trabalho para atender as viúvas. E esse ministério que estava sendo criado ali, né, a diaconia, ele estava com esse foco de poder o quê? Vamos deixar os pastores, vamos deixar a liderança focar na oração e na leitura da palavra, e nós levantaremos homens cheios do Espírito Santo, com boa reputação e cheios de sabedoria, para cuidar das viúvas. E dois se destacam nesse cuidar das viúvas, né? Que é Filipe e Estevão. Capítulo 6, do 6,5 para frente, até o capítulo 7, o capítulo 8, vão dar foco nesses dois personagens. E aí, terminando, trazendo algumas coisas, fechando uma parte teórica aqui, o que eu enxergo do nosso movimento prático? Esse Deus, então, quando a gente olha para as Escrituras no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o nosso Deus está, primeiro, falando ao povo de Israel, uma responsabilidade para que Israel possa, como que deve tratar os vulneráveis. Trate-os com dignidade. Dê atenção, que seja prático, estenda a mão, vê como vocês conseguem ajudá-los. Se esforce para isso. Não endureça o coração, abra o coração. Abra o coração. E aí, quando você chega na nova aliança, quando você chega agora em Cristo, Cristo Jesus é aquele que também vai fazer esse movimento. E esse movimento é um movimento intencional de Cristo para com pessoas que se encontram em estado de vulnerabilidade. E aí eu queria só ressaltar um texto. Queria que vocês abrissem comigo em Lucas, capítulo 18, versículo 35. Lucas 18, 35. A gente tem aqui o mendigo, né, o cego de Bartimeu. O texto diz assim: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Vamos lá. Jesus está chegando em Jericó e existe um homem cego pedindo esmola. Um homem que está à beira do caminho, ele está à margem da sociedade. Existe um homem aqui e esse homem tem um problema físico, mas esse homem também tem um problema onde ele não tem nada. Ele está pedindo esmola. E isso acontecia muito na época de Jesus, como acontece no nosso meio nos dias de hoje. E nós temos um homem também que o texto vai dizer que ele está à beira do caminho. Ele não está na estrada. Ele está à beira. Ele está à margem. E é alguém marginalizado. E a própria ação dos que seguiam Jesus mostra para nós como as pessoas tratavam esse tipo de pessoa. O texto diz que eles repreenderam aquele rapaz. Repreenderam ele.
E o repreender é que não deram voz para ele. Você deve se calar. Você não tem nada o que falar. Mas o texto, aqui em Lucas e Marcos, Jesus também pede para que os discípulos, e no caso lá no livro de Marcos vai falar de 2 personagens nesse episódio, 2 homens que estavam nessa situação, e aqui em Lucas fala desse rapaz. E o texto aqui, Jesus está dizendo, aquele homem grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus aqui então, aquele homem tem a revelação do Cristo, ele grita pelo Senhor, reconhecendo que Cristo é aquele que pode salvá-lo, que pode mudar a vida dele. E Jesus então faz o quê? Traz esse homem aqui para mim. E os discípulos então pegam aquele homem e trazem ele até Jesus. E a leitura que eu vou fazer, desse momento, é uma ideia de um homem que está sendo trago para vida em sociedade. Porque ele está na estrada. Ele está numa estrada, Jesus está numa estrada com pessoas, com um grupo de pessoas, e Jesus manda trazer esse cara para perto dele. E esse movimento é um movimento que que Jesus, quando os discípulos trazem aquele homem para perto de Jesus, o que Jesus logo faz é de perguntar para esse cara, o que você precisa? Qual é a sua necessidade? E Jesus sabia o problema desse cara. Jesus sabia a necessidade dele. Mas Jesus vai perguntar para esse rapaz o que ele precisa. Mas o interessante é que minutos antes, esse cara estava sendo repreendido para que ele pudesse calar a sua boca. Mas agora Jesus está o quê? Querendo ouvir a sua voz. Jesus está ouvindo, Jesus está interessado em saber o que esse cara tem para falar. E a pergunta de Jesus é: o que você quer que eu lhe faça? E a resposta do cara é: Jesus, eu quero ver. Primeiro, o cara não vai falar. Aí, qual que era a necessidade desse cara anteriormente? Pedir esmola. Mas agora, esse cara não pede esmola. Mas esse cara fala: Jesus, eu quero enxergar. É isso que eu preciso. Eu preciso que o Senhor me cure. E Jesus, então, o texto vai dizer que Jesus o cura, e logo depois o texto diz que Jesus diz para aquele homem: a sua fé o curou. Aquilo ali serviu de testemunho para com as pessoas, e o texto termina dizendo: a sua fé o curou, e imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus. Ele seguiu Jesus. Jesus pega alguém que é à margem e faz com que aquele homem possa segui-lo. E qual que é o ponto aqui que eu quero trazer para nós? Jesus está tratando esse cara com dignidade. Jesus está dando atenção para o que esse cara tem para falar. Jesus está olhando para essa pessoa e Jesus está... E aqui, esse homem, a pobreza dele é uma pobreza que ele carecia de alguém que estendesse as mãos. E esse é um dos motivos de Jesus pedir para que os discípulos fossem até ele à margem e trouxesse ele para perto. Aquele homem precisava de pessoas que o estendessem a mão e não simplesmente chegasse para ele e dissesse assim: vamos mudar de vida, vamos trabalhar. Mas é um movimento onde aquele cara recebeu ajuda, recebeu braços para poder auxiliá-lo naquele movimento de chegar até Jesus. O que isso mexe comigo? É porque eu enxergo muito que as questões de vulnerabilidade, hoje no nosso contexto de cidade, nós lidamos com várias vulnerabilidades. Não são só 4. Existem vários problemas. Existem várias pessoas que são tratadas de maneiras indiferentes, que são tratadas e são esquecidas no nosso meio, no nosso contexto. E a questão é que o Senhor está trazendo para o nosso coração não é só o quesito vulnerável, não é só o quesito alguém só num aspecto econômico em si. Mas o que o Senhor está trazendo para nós é quem são as pessoas que muitas vezes nós deixamos de lado.
quais são os grupos? E aí, eu moro, mas eu também congrego numa igreja, numa região de classe média, como eu falei aqui. E como que faz com que uma igreja, onde várias pessoas que têm condições boas e trabalharam muito, conquistaram suas coisas, e têm as suas casas grandes, têm suas casas boas, e como que eu faço com que não só esse grupo, mas também toda a igreja possa ter uma consciência que nós não somos melhores do que outros? E é um movimento que é o Senhor que vai trabalhar, e a gente nunca vai chegar numa perfeição, porque sempre vai haver os pobres entre nós. Mas o ponto aqui é, nós, como igreja do Senhor, e vocês aqui nessa região, como vocês podem assistir pessoas que não são assistidas nessa região? Como vocês podem entrar na vida de famílias que muitas vezes o poder público também não consegue auxiliar, ou também auxilia de qualquer maneira? Um exemplo, o que é um inimigo para mim hoje ao trabalhar com famílias em questões de vulnerabilidade? Um inimigo para mim na capital, vou falar na capital, porque eu posso, se eu colocar nas regiões, em cidades mais longínquas da capital, eu vou explicar, ou se eu for trabalhar norte de Minas, ou se eu for mostrar em contextos longínquos, vamos dizer assim, eu vejo a importância de um Bolsa Família, dos auxílios. Mas o problema é que agora eu tenho hoje um auxílio, que agora aumentou para R$800, 850, que estava 600, mas agora eu tenho um salário mínimo de R$1.500. Então, a família não vai querer trabalhar, ganhar R$1.500 e ainda ter um desconto, um mês inteiro, trabalhando 30 dias, trabalhando 6 dias na semana, de 8 da manhã às 6 da tarde, para ganhar R$1.600, que é o salário mínimo. Ou 1.800. E ele prefere, então, ganhar R$800, e ele vai ficar de boa a ver navios, e muitas vezes ele vai também... eu vou fazer uns bicos. E é uma estratégia. Não, os bicos vão me dar dinheiro. Mas o problema é que tem muita gente que faz os seus bicos, mas tem muita gente que não quer bico. E como conscientizar uma comunidade da importância do trabalho? Por quê? Porque trabalho é algo espiritual. O trabalho existe antes da queda. Antes de Adão pecar, Adão trabalhava. E a gente vê um movimento de Deus trazendo que nós devemos comer do suor do nosso rosto. Então nós precisamos fazer um movimento para com a vida adulta, em situação de vulnerabilidade, precisa fazer sim um mapeamento, precisa fazer sim um cadastro, precisa sim trazer essas pessoas e olhar nos olhos delas. E vou dizer, a maioria vai mentir para você. Talvez porque essa é a minha realidade. E nós vamos precisar, então, dentro de um trabalho, ainda assim nós vamos precisar garimpar. E quando eu falo garimpar, é de você, de fato, trazer quem quer ajuda. Essa é a nossa realidade de capital, de Belo Horizonte. Porque a gente vai lidar... Então, vou dar um exemplo. Eu estava agora, antes de eu vir para cá, 4 da tarde, apareceu um rapaz lá no nosso prédio e ele falou, Tiago, eu não tenho o que comer. Eu já conheço ele. E esse cara cata latinha, cata papelão e tal. E esse rapaz, então, a gente arrumou trabalho para ele. E a gente estava ali ajudando, capacitamos ele profissionalmente, damos trabalho para ele, e há alguém que tem vigor para trabalhar. E esse rapaz falou, olha, Tiago, eu saí do trabalho. E por que eu saí do trabalho? Por que você saiu do trabalho? Tiago, porque de verdade, estava muito difícil. Estava muito difícil. Eu falei, mas é mais difícil o trabalho do que você agora não ter o dinheiro e não ter o que comer? E eu estava hoje lidando com um rapaz. E aí, eu fui na casa dele,
conversei com ele, fui ver as prateleiras dele lá, e de fato não tinha nada para comer. E eu atendi a necessidade dele. A gente tem um Vale Compras, que a gente tem em parceria com o BH, e a gente tem, então a gente não dá a cesta básica e nem dinheiro. Então a gente tem um Vale Compras, o Vale Compras não pode comprar nada de alcoólico, nem cigarro, nada dessas coisas, apenas quesitos de alimentação. Nominal. Então a gente coloca o nome e o documento da pessoa, e ela só, entendeu, nesse quesito. E aí então a gente dá esses vouchers, que é aproximadamente, hoje a gente dá voucher mais ou menos R$140, que é o preço de uma cesta básica da maior. Ela pode comprar uma cesta básica, ou ela pode comprar só carne, ou ela pode comprar só macarrão, ou ela pode comprar arroz e feijão. Ela, entendeu? Às vezes ela tem arroz e feijão de uma cesta básica que ela ganhou. Ela pode comprar só verdura no BH, dando exemplo. Então a gente assiste às famílias com esses vale-compras. Só que hoje nós fazemos o quê? Um diagnóstico, indo nas casas, visitando essas casas. Então é um movimento bem formiguinha. Porque a gente pode deixar esse trabalho muito solto e vou na confiança. Só que, trabalhando há muitos anos em situação de vulnerabilidade, não tem jeito. A gente sempre a gente precisa apontar um norte para as pessoas. A gente não, porque isso é amar as pessoas. A gente precisa fazer um movimento de poder apontar para as pessoas um caminho e não pode ser uma coisa solta. O solto pode ser pontual, mas a gente não pode deixar a ajuda da igreja, a vida da igreja, o nosso tempo da igreja, o recurso da igreja, para ser entregues pontualmente, todo dia aparecendo um caso diferente. Então, hoje nós temos as famílias cadastradas e nós, então, fazemos esse movimento de visitar estas casas, de conhecer suas histórias e como que nós entramos nessas famílias. Aí eu vou dar um exemplo. Eu sempre começamos com algum projeto. Um projeto, que nós chamamos de Projeto Semente. O Projeto Semente, aí eu vou dar um exemplo. Então, lá mesmo, no prédio da nossa igreja, o que nós tivemos uma ideia? Nós tivemos uma ideia de lá no prédio da igreja, a gente, então, vai fazer um trabalho de artesanato, porque eu encontrei uma mulher da igreja que está ali. Tiago, eu já aposentei, estou de boa, eu trabalho com artesanato. O que eu vou fazer? Eu queria ensinar artesanato. Eu esqueci o nome lá. É um artesanato diferente. Não é crochê, não. É um outro nome. Eu esqueci o nome disso. Hã? Fala aí. Ah, não sei. Não vou lembrar, não. Mas, resumindo, o que a gente começou a fazer? Vamos chamar algumas mulheres para vir participar desse negócio aqui, desse encontro. 5 mulheres, dando exemplo, 5 mulheres. 5 mulheres se tornaram muitas famílias. Por quê? Porque essas 5 mulheres, elas vão chegar ali e elas vão agora conversar. Existe alguém que vai olhar nos olhos dela e vai abrir o coração e ela vai falar do marido dela. Aí o marido dela, o Sr. João, ele é um pintor, mas ele está desempregado. Só que o Sr. João ficou desempregado, mas ele também começou a beber muito. Então agora eu tenho o quê? Uma Dona Maria, que tem o Sr. João, que é pintor, e que ele bebe muito, e que ele está meio ocioso da vida. Eu tenho aqui uma família que tem os seus problemas. Ah, mas agora eu tenho a outra, a Rebeca, e a Rebeca agora, ela está ali contando, e ela começa a falar de ela ter um filho. E esse filho, ele parou de estudar. Ele tem 13 anos de idade, e ele não quer mais ir para a escola. Então, o projeto de artesanato, daquela que começou com 5 mulheres, daqui a pouco vai fazer com que eu possa também fazer alguma coisa para chegar nas crianças dessas mulheres. A gente não tem nenhum trabalho de esporte. Então a gente começou o quê? A gente precisa de alguém de esporte. Vamos fazer o quê? Achamos alguém que toparia dar aula no sábado, voluntariamente. Tiago, sábado pela manhã eu consigo me envolver com as crianças. E a gente começou esse movimento.
Só que aí a gente começou a também trazer as necessidades da nossa igreja, e a gente começou a também ver que nós tínhamos vários adolescentes da nossa igreja, de filhos dos membros da nossa igreja, que eles estavam também lidando com os seus dilemas, com os seus desafios. Então a gente começou o quê? Vamos montar um projeto aqui de curso de elétrica. Trouxemos um eletricista para o prédio da igreja para dar um curso de elétrica para adolescente. Para quê? Não, mas para adolescente? Para adolescente. Para ele aprender alguma coisa. Chegava no final, aprendia alguma coisa? Alguns aprendiam. Mas qual que foi a bênção disso? Nós começamos a conhecer as histórias. Porque eu vi a história de um adolescente que ele estava com crise de ansiedade. Mas eu comecei a conversar com outro adolescente que ele estava querendo, sabe o quê? A mãe dele, ele tem uma mãe solteira. E isso estou falando de adolescente da nossa igreja. Ele tinha a mãe dele solteira, e essa mãe criando ele sozinho, e ele queria muito trabalhar. Quantos anos que ele tinha? 16 anos. Ele já pode trabalhar como menor aprendiz. Então nós vamos pegar esse menino, e agora eu vou levar ele para uma rede cidadã da vida, eu vou levar ele para um salesiano da vida, eu vou levar ele para alguma instituição que ele possa, então, trabalhar e caminhar com ele. Então, nós começamos a enxergar alguns problemas de alguns desafios que nós estávamos lidando. E tudo que a gente faz precisa ser intencional. Intencional. E quando eu falo de intencionalidade, é da gente poder apontar sempre um norte para onde nós devemos ir. E aí, dentro disso, começamos a fazer parcerias com algumas instituições de capacitação profissional, porque nós começamos a perceber que existia várias pessoas no nosso contexto da nossa vizinhança que eles não tinham currículo, não tinham capacitação profissional e de fato, alguns queriam trabalhar. Então, esse foi nossos desafios diante disso. Pensando nisso, hoje, olhando para a realidade de vocês, olhando aqui para a Batista Reformada, vocês teriam interesse de ter um projeto semente? Vocês acham que seria importante começar algo assim, uma coisa nova, juntando um grupo de pessoas e vocês startar alguma coisa, olhando para fora, que eu estou falando nesse sentido? Você acha que é possível vocês, por exemplo, como igreja, observar a região e falar, não, a gente pode atender a população em situação de rua, por exemplo, que está ali naquele local. Como que a gente pode fazer isso? Não, a gente pode ter um grupo nosso para a gente poder trazer um foco para esse público aqui. Então, existem vários desafios. Vocês têm vários desafios aí. E eu penso que é importante esse movimento. E, diante disso, eu queria só trazer um exemplo de um movimento meio que social que aconteceu, que é de Neemias. Porque o movimento de Neemias é um movimento que ele vai fazer algo interessante. Neemias, quando a gente olha para a sua história, o que ele faz? Ele lida com... Ele está na cidade de Suzã, e quando ele está na cidade de Suzã, ele era um escravo de um rei, ele vai ouvir os dilemas do seu irmão, que está lá em Jerusalém. E o que ele vai escutar? Que a cidade estava destruída, estava queimada, mas ele também vai escutar que o povo estava passando por humilhação e desprezo, por miséria e desprezo. E diante disso, irmãos, algo acontece. Neemias escuta os problemas da região de Jerusalém. E quando ele escuta aqueles problemas, o texto vai dizer que ele se compadece daquilo ali. E ao se compadecer, ele vai fazer algo. Ele vai se movimentar em direção a Jerusalém. E ele agora começa a fazer um movimento de construção dos muros. Construção dos muros. Então, um ponto. Como que a gente pode começar algo aqui na igreja? Primeiro, escutar.
eu preciso escutar a minha região. Eu preciso ouvir as histórias das famílias aqui. Eu preciso enviar, e a gente precisa disso, e é importante. Nós precisamos, os grupos, as pessoas que se interessarem a se envolver por esse trabalho, é interessante que vocês possam andar pela região e vocês, então, procurarem pessoas que estão lidando com as questões de vulnerabilidade geral. Como que nós fazemos na prática lá? A gente sempre pega um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas nós vamos fazer um trabalho de escuta. E esse trabalho de escuta, Fabrício, ele demora. Ele demora. Por que ele demora a acontecer? Quando eu falo de demorar, é no sentido da gente poder fazer um diagnóstico na região. E esse diagnóstico vai fazer com que a gente possa, então, escolher com quem trabalhar. Com que público eu trabalho? Porque, às vezes, a gente não pode abraçar vários projetos. A gente não pode abraçar vários públicos. Mas, com quem eu posso me envolver? Até onde nós podemos assistir alguém? Até que ponto? E aí, diante disso, irmãos, essa escuta, ela é importante para nós. E aí eu queria fazer um exercício aqui com vocês. Eu queria fazer um exercício. Algo de alguns minutos. Gente, seguinte. Posso descer aqui, gente? Eu não vou usar mais ali. Eu queria muito aproveitar esse tempo de hoje. Então, assim, eu gosto muito de tentar mergulhar o máximo no texto, nas Escrituras, no Antigo e Novo Testamento, a gente ir mergulhando ali. Fiz de uma maneira bem introdutória, assim, né, para a gente só poder ter um pouco de entendimento. Mas eu queria muito terminar esse tempo nosso agora, uns 30 minutos que a gente vai ter, para a gente meio que aplicar uma ideia de um projeto, teoricamente. E eu gosto muito desse exercício para a gente fazer isso, porque isso faz a gente poder ter uma noção. Será que, sabe, isso aqui é possível? Isso aqui não é possível? E a gente vai tendo dimensões do que dá e o que não dá para fazer. Um exemplo é, quando nós iniciamos a nossa igreja, nós tínhamos ali uma média de 150 pessoas, né? E aí a gente, com esse grupo de pessoas, não todo mundo, mas nós fomos fazer um diagnóstico sobre em que momento nós estamos, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Então foi quando nós, primariamente, tínhamos o prédio do lado da igreja, ali próximo da ocupação, e nós então entendemos, olha, aqui tem essas famílias, nós temos aqui 28 famílias. Então nós vamos então cadastrar essas pessoas, nós vamos conhecer essas histórias, nós vamos ver a realidade delas, que era a nossa necessidade ali, era o que nós enxergamos com os nossos olhos. Só que também começamos a pegar o pessoal da nossa igreja e nós pedimos que a gente pudesse encontrar, às vezes, lá na igreja, para andar no bairro. Porque eu não sei o contexto aqui, se todo mundo mora longe ou perto, não sei, mas eu queria fazer com que a minha igreja, que mora em vários bairros, tipo, a gente está no Castelo, mas a gente tem gente que mora em várias regiões diferentes. E qual que é o problema disso? Como eu faço com que o povo da minha igreja que não mora no Castelo se envolva no Castelo? Ou se envolva na região próxima? Então, a gente precisava fazer um movimento com que o povo andasse na região. Nós precisamos andar na região. Eu preciso andar e conversar e ouvir e entender um pouco. Quem são as famílias? São pessoas mais velhas, são pessoas mais novas? A gente tem que tipo de pessoas na nossa realidade? Então, diante disso, com uma pergunta, queria começar com uma pergunta. Eu queria que vocês pudessem fazer em rodas. Pode ser? Se vocês pudessem juntar aí alguns grupos aí, eu vou colocar número. Só que seja em grupo. Monte alguns grupos aí, se puder ficar de roda um com o outro. Sentado mesmo, sentado. Quais são as necessidades? Aí eu queria voltar lá em Neemias. Só trazendo um ponto. Neemias escuta dois tipos de problemas. Neemias escuta o problema da cidade, os muros e as portas foram queimadas. Neemias também escuta o problema
coração das pessoas, de como elas estavam se sentindo humilhadas e em situação de miséria. E aí, ele escuta aquilo traz ao coração de Neemias o quê? É um inconformismo, traz uma compaixão, traz um interesse por fazer algo. E aí, diante disso, eu queria que vocês pudessem responder o que traz ao coração de vocês, vou usar essa palavra, tá? Meio que um certo inconformismo, tipo assim, de você olhar, mas isso aqui é algo que está fora da nossa, está fora do padrão de Deus, da cultura do reino, na nossa região, e seja voltado para o contexto da cidade, ou seja para um problema de pessoas. Eu não estou falando só, eu não estou colocando só o pobre nesse quesito. Mas o que vocês enxergam de problema em volta, que vocês falam, não, isso aqui é um problema que a gente sabe que existe e que é o que a gente, será que a gente consegue fazer alguma coisa com isso? Onde os seus olhos têm passado, o que você tem escutado, que você fala, isso aqui é um problema que a gente tem. E eu queria que cada um que tem algo para falar, que às vezes o seu irmão do lado falou uma coisa, mas você às vezes está enxergando uma outra coisa à sua volta. O que seria? Vocês estão do lado de uma estação, por exemplo, né? É muita gente passando aqui o tempo inteiro, sabe? Existe uma necessidade diante disso? Existe uma necessidade em relação... existem pessoas em situação de vulnerável aqui, tem um clube aqui em volta. Ah, mas a gente tem um abrigo infantil aqui. Tem um abrigo, né, de pessoas que são criadas de conselho tutelar perto das crianças. Bem aqui na rua de baixo aqui do Cruzeiro do Clube. Eu já visitei esse abrigo algumas vezes. A gente tem aqui lar de idosos em volta. Então, o que a gente vê de desafios, de questões da nossa cidade, do meu bairro, e que a gente vê? Isso aqui é um desafio. Isso aqui é uma questão que a gente, às vezes, em algum momento, como igreja, poderia olhar para isso. Escreve aí, por gentileza, conversa aí entre vocês. Primeiro fala dos problemas, fala das necessidades, fala da realidade. O que é realidade nessa região para nós hoje? Para todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite. O nosso grupo identificou aqui, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4 pontos. O primeiro ponto é alcoolismo e drogas. O segundo ponto são pessoas em situação de rua. O terceiro ponto é a prostituição, principalmente a prostituição que envolve aí homossexuais e transexuais. E o último ponto são jovens vulneráveis ao crime. Show? Ok. Próximo. O nosso grupo aqui identificou algo que é muito evidente na nossa região, tá? Porque eu também com a minha esposa, né, com o pessoal do grupo, e vindo para cá a gente já viu um pouco de prostituição, né? E tem ali travesti, mulher, filho. Com certeza, no meio disso, existe o uso de drogas e outras coisas ilícitas, né? E o nosso irmão aqui também, ele trouxe algo assim diferente do que a gente estava falando aqui, que foi Santa Mônica, né? Santa Mônica, ele mora numa comunidade e lá, no tempo de chuva, muita chuva, acaba alagando, né? Que eles moram perto de um córrego. Então, também a gente poderia assistir essas pessoas também. Tem mais alguma coisa? Até o microfone passando. A gente identificou alguns pontos aqui, também alguns parelhos aqui, a questão do lar de idosos, que você já havia comentado, ponto de prostituição, que é bem visível aqui perto, algumas suspeitas de pontos de venda de droga, que também tem correlação com o ponto de prostituição, né, das próprias prostitutas ali procurando. Por ser uma área que tem um aspecto comercial forte, atrai muito pedinte, né, morador de rua que vê ali o pessoal comprando e sempre vai pedir. Também consequente ser um lugar de muito movimento, criança vendendo no semáforo, ponto de risco de roubo, né, que tem relação também. Algumas famílias morando nos viadutos aqui da região e moradores de rua, de um modo geral, que também tem a ver com o aspecto de ser um lugar meio comercial, né?
Boa noite, irmãos. Identificamos quase a mesma coisa, né, em todos os grupos, e o nosso teve 3 a 4 pontos aqui, que foi a questão dos moradores de rua, a situação de rua que é complicada aqui na nossa região há anos, né, tem tanto no meu bairro como aqui no Santa Branca, no entorno, é muito complicado. Como a cidade toda está vivendo essa questão do aumento dos moradores em situação de rua, a questão da prostituição que foi falado aqui na região, que é um desafio, é algo complexo, que isso é uma preparação grande, né, por parte da igreja para receber essa demanda. E a questão dos pedintes, né, que ficam na porta das farmácias, supermercados. Aqui tem muitos venezuelanos e outros, né, estrangeiros que vêm para cá e pedem. São famílias inteiras aqui no Via Brasil, aqui na Drogaria Araújo e por aí vai. O tema, né, os pontos foram praticamente iguais. Se quiser pôr a lapela na mesa, dá também. Vamos lá, gente. Qual que é a ideia? Que é o seguinte, é literalmente a gente ter esse olhar, vários olhares, o que cada um está olhando, o que cada um está escutando. Então, olhando para a nossa comunidade, olhando para a nossa região, a gente vai colocar vários problemas. A gente vai apresentar vários pontos de problemas sociais e por aí vai. Então, diante dessa realidade, nós, como igreja, a gente apresentou aqui várias questões. O que a gente consegue pegar hoje de projeto piloto? O que a nossa igreja consegue abraçar como um projeto semente, um primário, um início? O que a gente dá conta? Porque dentro de um projeto, a gente precisa ter o seguinte, nós precisamos de um público-alvo. Quem vai ser o público-alvo do meu projeto? Vai ser os travestis? Vai ser as pessoas em situação no sentido de prostituição? Vai ser os pedintes? A gente vai tentar fazer um movimento intencional de conhecer essas histórias, de onde essas pessoas moram, qual que é a realidade deles, por exemplo. Mas não, nosso trabalho vai ser com a população em situação de rua. É quem mora na rua, é quem de fato está morando debaixo dos viadutos, não tem aonde morar. A gente quer fazer um movimento nessa direção. Não, Tiago. A gente quer fazer um movimento atendendo as casas que atendem os idosos aqui na região. Porque talvez são pessoas também que, às vezes, alguns familiares não estão mais presentes na vida deles. Ou, não, a gente quer pegar alguma casa de abrigo das crianças e fazer um trabalho com essas crianças, de poder conhecer o que o poder público faz, como que é esse entendimento. Então, o que vocês precisam ter de um olhar é o que nós vamos fazer. Qual é o público-alvo? Qual é o público-alvo? E aí, o nosso tempo, né, já está acabando já, mas eu queria muito que vocês pudessem levar isso para casa e que vocês pudessem, então, conversar com o Fabrício, que vocês pudessem, então, pensar para a sua igreja. E, às vezes, você tem algo no seu coração que você pode oferecer para fazer alguma coisa. E aí, eu vou dar um outro exemplo. Eu tenho uma mulher na nossa igreja que ela tem uma indignação porque ela via as mulheres muito ociosas lá no castelo, na região. E essa mulher, então, ela começou literalmente, a chamar essas mulheres para sair, para ir para o parque ecológico, para elas poderem conversar e se encontrar e bater papo. E ali foi como tanto de saúde mental, porque algumas delas estavam em questões de depressão, mas aquela mulher começou um projeto, e desse projeto a gente começou a fazer vários outros movimentos. E aí, dentro da realidade de vocês, pense como igreja, comece com um. Não fique tentado a querer abraçar várias coisas. Comece todo mundo envolvido em um único projeto. Porque, Tiago, não, mas eu queria trabalhar com essas pessoas. Vai chegar lá. Tá dando para entender? A gente chega lá. Hoje, a nossa igreja atende vários públicos diferentes, mas a gente começou com um primeiro. E esse um primeiro ele é muito importante, porque a gente precisa de todo mundo.
envolvido em uma única causa. E aí, o que precisa ter? A gente precisa agora também ter alguém que vai escrever a ideia. E a ideia eu vou mandar os slides que eu tenho, porque aqui não deu, eu vou mandar os slides para o Fabrício, que tem literalmente os passos para elaborar um projeto. Sabe? Os passos direitinho, para a gente poder pensar, porque quando eu vou trabalhar com um público, eu vou trabalhar com esse público, com essa faixa etária, porque eu preciso delimitar ainda o máximo que eu puder para que a gente possa chegar naquele ideal. Então hoje nós temos, e aí, por exemplo, a gente tem um projeto de futebol. Nesse projeto de futebol é de 7 a 14 anos, porque a gente tem 3 turmas. A gente tem de 7 a 9, a gente tem de 10 a 12 anos e 13 a 14 anos. Nós temos 3 turmas de meninos de futebol. E cada um vive uma realidade diferente, cada um está vendo um problema diferente. E aí a gente, então, consegue ser assertivo com os dilemas que cada um deles estão passando. E hoje eu tenho uma equipe que trabalha com esse time de futebol. Hoje nós alugamos uma quadra, e aí só para dar um exemplo. Para mim ter um projeto de futebol hoje, qual é o custo dele para mim? O custo do projeto de futebol para mim hoje, ele é R$ 1.500, que custa 4 horas na quadra onde a gente aluga. R$ 1.500. Mas também ele tem aproximadamente um custo de R$ 600 de alimentação. E onde eu tenho também, aí daria R$ 2.100, né? Porque eu não achei um espaço para ter futebol. Então a gente paga essa quadra, R$ 2.100, mas também a gente começou a auxiliar os professores com transporte de alguns. Outros não, Thiago, eu consigo chegar de boa. Outros não. E a gente colocou mais um custo aí de R$ 400. Dando exemplo, tá, gente? Então, o custo para me ter um projeto de futebol é R$ 2.500 todo mês. E quantas crianças que eu vou chegar com 2.000? Hoje nós temos 60 crianças. 60 crianças. E aí, gente, crianças e adolescentes. E hoje, meu projeto custa R$ 2.500 por mês. E aí o que aconteceu? A gente foi atrás de parceiros. A gente foi primeiro atrás de pessoas, e até que a gente conseguiu o quê? A igreja topou dar uma parte. A igreja falou, não, a gente consegue ajudar com R$ 1.000. Ou senão a gente consegue ajudar com 500. E aí a gente foi bater na porta de outras pessoas para que, irmão, o que você consegue nos ajudar? A gente tem um projeto aqui que o custo mensal é esse. Nós vamos fazer um trabalho fazendo visita. Nós vamos fazer um cadastro com os pedintes. Os pedintes moram na rua? Não sei. Vamos conhecer as suas histórias. E ali a gente então vai cadastrar aquelas pessoas, vai ver onde elas moram e a gente vai ver qual que é o caminho. O caminho é que essas pessoas não têm quem invista nelas por uma capacitação profissional. Então nós vamos então ver um trabalho aqui, dando exemplo. Aqui nesse prédio nós vamos ter para os pedintes, olha, a gente conseguiu de dar um curso para vocês de cuidadores de idosos. Lá no prédio. E aí vocês vão dar um curso. Dando exemplo. Qual é o custo disso? Então todo projeto precisa ter um custo. Quanto ele vai custar naquele mês ou no ano, se é um trabalho regular? Se é uma coisa pontual, um outro exemplo, nós começamos a dar cursos profissionalizantes para mulheres na Vila Paquetá. Curso profissionalizante. E aí a gente deu um curso de transista. Para que aquelas mulheres pudessem aprender a fazer trança e ganhar dinheiro, porque nós descobrimos que naquela favela ninguém sabia fazer trança. Então, para alguém fazer um trabalho de trança, ela precisava sair da favela e poder pagar uma pessoa de fora da favela para ela trançar o cabelo de alguém interessado. Até que a gente descobriu, fomos treinar pessoas, treinamos 10 mulheres, e aí o que começou a fazer? Começamos a ver a favela um tanto de mulher com trança. Porque agora elas foram reduzir os custos e esse dinheiro que antes estava sendo gasto aonde? Fora da favela, esse dinheiro voltou para a mão da mulher da favela. Então ali começou a desenvolver algo ali. Mas nós começamos então a conversar com uma mulher que antes ela vendia a marmita, mas as pessoas da favela não conheciam. Quem morava do lado da favela não sabia que ela vendia marmita. Porque ela tinha uma plaquinha só na porta da casa dela. E muitas pessoas não passavam no beco em frente à casa dela. Então o que nós começamos a fazer? Nós pegamos essa mulher e nós então ajudamos ela,
desenvolvemos um projeto de marketing para ela, pegamos a história dela e começamos, de fato, a pegar essa marmita e dar um curso de culinária para ela poder melhorar ainda mais o serviço dela. Também a questão de embalagem, onde ela podia comprar. Tem um embal perto dela e ela não sabia. Então, ó, tem embal aqui que vende quantidade maior, que você pode comprar. E aí a gente começou a dar essa consultoria para ela. E essa mulher passou a ganhar X valor e passou a ganhar Y, um valor até dobrar o salário dela. E isso fez com que alguém de dentro da favela pudesse ganhar o dinheiro. Então esse é o meu contexto, é a minha realidade. Então por isso é importante a gente saber qual é a nossa realidade. E o que nós como igreja podemos fazer, porque se nós nos unirmos, será que a gente consegue, dessa galera, se cada um dá R$10, dando exemplo, tá, gente? Não vai mexer no meu bolso. Mas é no bolso também. É bom fazer parte disso. É bom fazer parte dessa maneira. E a gente, então, consegue desenvolver um projeto. E aí, quando aquele projeto... Gente, imagina essa igreja fazendo um projeto, tendo uma equipe, e você vai vendo ali as coisas acontecendo. Com o tempo. Daqui 6 meses vocês vão estar aqui ainda. Amém, irmãos? Daqui 6 meses vocês vão estar aqui. A nossa visão de igreja é que a gente morra na nossa igreja local, nossa família, a não ser que a gente seja enviado. Então, essa é a minha família, onde eu vou ficar a vida inteira. Eu vou criar meus filhos lá no castelo. Eu vou criar meus filhos naquela igreja. E eu quero que meus filhos cresçam vendo o que a nossa igreja está fazendo na região. A gente tem negócio de doação de sangue, a gente contrata a empresa de doação de sangue, tipo o Hemominas, que é o no caso é o Hemoserve, não sei quem conhece, e o Hemoserve vai lá na nossa igreja. E sabe por quê? O Hemoserve tem um custo. Sabe qual que é o custo do Hemoserve? R$800. Qual que é o custo? Uma ambulância. Precisa ter uma ambulância na porta, Thiago. O resto tudo é a gente. A gente vai fazer a 4ª edição agora, dia 29 de abril. Sabe o que é o Hemoserve? Aí o Hemoserve vem naquele dia de semana. Mas sabe o que a gente faz com isso? A gente vai na cidade inteira, a gente vai em todos os comércios, a gente vai em todas as casas, a gente fala, gente, vamos doar sangue. É no prédio aqui, ó. É no prédio aqui no castelo. Você pode doar sangue. Aí marca o horário. E aí as pessoas marcam. E aí o bairro começou a ir na nossa igreja doar sangue. Ó, aqui é uma igreja, eu não sabia que era uma igreja. Mas por que vocês fazem essas coisas? Porque a gente se importa. Então ter esse tato, sabe? Da realidade, ter esse tato. E esse é um desejo que eu falo, assim, que a gente tem que ter na nossa igreja. É da gente andar no bairro e a gente perceber, isso a gente consegue fazer. E não é de mudar a história do bairro. Os pobres sempre vão estar entre nós. Mas é da gente falar, a gente consegue abraçar 5 famílias. E aí é o último caso. Contei para o Fabrício aqui agora. Ano passado nós conseguimos ressocializar 5 pessoas em situação de rua. 5 pessoas. Como? A gente tinha um trabalho de ir para a rua, para conversar com a população em situação de rua. A gente tinha uma equipe que ia estar com essas pessoas, conversar com eles. A ideia não era ir lá, entregar o sopão, a comida e ir embora. A ideia era conversar. Nós vamos ouvir as histórias. A gente escutava as histórias. E a gente descobriu ali que, de tanto de gente, a gente tinha várias pessoas que estavam vindo do interior e que ainda não tinham afundado nas drogas. Eles ainda estavam fumando maconha, de vez em quando cheiravam uma cocaína, mas que eles estavam sóbrios na nossa frente naquele momento, por exemplo. E que para nós, assim, que legal. O que você precisa? Quem me indica? Ninguém me indica. Eu não conheço ninguém, eu vivo no interior. Eu preciso de trabalho. O que você faz? Eu sou marceneiro. O outro. Tiago, eu trabalhei muitos anos com gesso. Gente, a gente fez um cadastro das empresas da nossa igreja, dos empresários, de quem tem vários tipos de trabalho diferente. E nós começamos a bater na porta do povo.
Só que nós juntamos grupinhos de amigos, não usamos dinheiro da igreja, juntamos grupinho de amigos, e aí, só que isso foi 5 em cada momento do ano, tá? Não foi tudo de uma vez. Mas nós juntamos um grupinho de amigos e a gente descobriu uma kitnet que tinha um valor X. E nós pagamos 3 meses. E foi voto de confiança. E aí nós colocávamos a cada um desses caras, a gente colocou 3 pessoas para visitar ele de 2 em 2 dias. Só que nós tínhamos também falado para que essa pessoa pudesse ir para o CERSAM fazer um trabalho externo, né? E não internar. Mas no CERSAM consegue dar um auxílio. Tem CERSAM aqui ainda? Tem? Não, é tratamento psiquiátrico geral. Tem casos bem desafiadores também. Mas problemas até de drogas. A prefeitura hoje não reconhece tratamento de comunidade terapêutica. A prefeitura não reconhece. O tratamento que a prefeitura dá para quem está em situação de uso de drogas, o CERSAM é um desses caminhos, não de internação, mas de você estar indo ali, fazendo sempre um tratamento, tomando remédios, mas ao mesmo tempo fazendo alguns trabalhos ali no CERSAM, entendeu? Aí o seguinte, vamos então usar esse caminho, que é gratuito, tá dando para entender? Gratuito. E aí essas pessoas toparam e conseguimos colocar o cara do gesseiro na empresa de um amigo nosso que tem uma empresa de gesso para auxiliar. E nós conversávamos com todos eles. É risco que você está correndo. Você está disposto? É risco. Tiago, o risco, ele não vai conseguir acabar com a minha vida. O risco é que eu vou perder alguma coisa. Eu vou perder um cliente. De verdade, estou disposto. Amém. E aonde eu quero chegar? Aí eu tinha um outro que era pintor, porque aquele cara falou que já trabalhou com pintura. E a gente, então, conseguiu alugar kitnets. A gente conseguiu colocar, algumas kitnets já tinham até tudo prontinho já, outras não. E a gente, então, colocava 3 a 5 pessoas para estar relacionando com aquele cara, naquele tempo. Por 2, 3, 4 meses. Resumindo, os 5 deu certo. Os 5 deu certo. Não foram todos que foi para a nossa igreja. Mas os 5 deu certo e estão trabalhando. Estão trabalhando, assumiram as kitnets para pagar as kitnets, eles assumiram depois. 2 deles ficou doido da vida porque o Estado acabou com o auxílio dele, porque começou a cair dinheiro na conta. E aí eu chegava junto. Tá, você vai querer voltar para trás e ficar vivendo de auxílio que não vai te levar para lugar nenhum? Ou você vai querer trabalhar e poder crescer e desenvolver na sua vida? E eles abraçaram a causa. O que eu quero chegar? Gente, eu tenho foto de todos eles, do antes e do depois. E de ver assim, que legal. Que bom que existe a igreja de Jesus. E ver 2 deles lá hoje na igreja, levantando as mãos, adorando a Deus, e a maioria não sabe que eles moravam na rua há 4 meses, 5, 6 meses atrás. Estão entre nós. Um deles foi morar lá em 7 Lagoas para ser caseiro de uma casa. E mora lá e faz os seus bicos, e eu converso com ele. Então esse foi um problema bom que a gente abraçou. A gente quer fazer isso. Será que dá certo? Só que tem que ter um grupinho para fazer isso dar certo. E a gente abraçou essa causa. Então, eu quero deixar problemas bons para a gente resolver. Quais são os problemas bons das suas cidades? Quais são os problemas bons da sua região que você pode falar? Isso aqui a gente consegue pegar. E é aí que vocês vão praticando e exercendo graça. Deus vai te dando sabedoria. E vai ser muito legal vocês verem o resultado, porque o resultado anima toda a igreja. E eu fecho aqui. O dinheiro, todo ano a gente faz a campanha para arrecadação de dinheiro para os projetos nossos. Esse dinheiro não é do dízimo. É uma campanha, mais uma campanha. A ideia é todo mundo dizima, mas é um dinheiro por fora. Irmãos, quem puder, abraça a nossa campanha. E eu não sei dizer, Deus tem sido muito gracioso com a gente. Porque as pessoas
tem dado dinheiro. E onde eu quero chegar? A gente consegue hoje assistir 400 famílias todos os dias. A gente tem vale-compra para qualquer uma dessas que precisa. Mas a gente está pagando vários oficineiros para várias áreas. A gente paga oficineiro para ele poder estar ali recebendo para estar ali. Isso tem sido uma dádiva de Deus na nossa vida. Um presente de Deus. E o dízimo da nossa igreja, os 10% que entra no bruto da nossa igreja, Deus tem nos dado graça e a gente tem usado esse dízimo para poder abençoar 2 plantações de igrejas e 5 projetos sociais que não são da ponte. O dízimo da nossa igreja tem abençoado projetos que não são da ponte, que não tem o nome da ponte, que não tem nada a ver com a ponte. É porque a gente conhece esses caras e confia no trabalho deles. Mas é no sentido de falar, a gente precisa pensar fora da ponte. A gente precisa pensar reino. E a gente precisa crescer juntos, um ajudando o outro. E tudo que eu estou falando isso é mais no sentido de falar, irmãos, que vocês estão aqui hoje escutando tudo isso, a gente tem tudo para poder fazer algo muito legal a partir dessa igreja, para essa região. E que a gente possa abraçar e falar, Deus, eu quero fazer parte disso. Deus, eu quero conversar com o Fabrício, eu quero falar, o meu talento é esse. Eu tenho 2 horas do meu tempo na semana. Não é ótimo, 2 horas é maravilhoso. Dá para fazer muita coisa. E que a gente faça juntos. Amém? Eu queria que exponha os problemas e ver qual vocês conseguem abraçar primeiro. E manda a brasa. Deixa eu fazer uma oração. Ó Deus e Pai, eu quero te agradecer nessa noite. Eu quero te apresentar, Pai, a vida dessa igreja, a membresia dela, todos que estão presentes aqui. E eu oro para que o Senhor possa nos trazer graça, sabedoria. Mas eu oro para que o Senhor nos traga compaixão, Senhor. Para que o Senhor possa nos trazer o entendimento da realidade desse bairro. Que o Senhor nos possa trazer a realidade, Deus, das ruas, a realidade das famílias. Pai, aquelas que sofrem, aquelas, Pai, que estão vivendo situações desesperadoras. Oramos, Pai, por aqueles que muitas vezes passamos e às vezes a gente vê as pessoas sorrindo, mas dentro delas elas estão mortas em seus delitos e pecados e carecem do Salvador, como qualquer um de nós precisou também. A minha oração, Senhor, é para que o Senhor possa despertar a nossa igreja, despertar o teu povo ainda mais, para que nós possamos ir em teu nome, representar o Senhor diante das pessoas e diante dos dilemas que elas vivem. E eu oro para que o Senhor possa trabalhar na tua igreja, na vida, Senhor, da liderança dessa igreja, dos presbíteros dessa igreja, para que eles sejam instrumentos do Senhor para nortear a igreja cada dia mais e mais a olhar para o lado, a olhar para fora, a olhar também para dentro, para que nós possamos ter um olhar do Senhor para atender as necessidades. E que o Senhor, aos poucos, continue trazendo ao nosso coração, que o Senhor possa nos trazer maturidade para lidar com os dilemas e com os desafios que a gente vai enfrentar nessa caminhada. E que a gente possa, cada dia, ver o trabalho do Senhor sendo visto na vida de tantas pessoas. Nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E só um ponto, porque senão eu vou embora muito assim. Irmãos, todo vulnerável é pecador. Todo vulnerável é pecador. E o que ele mais precisa é o Evangelho. E eu tenho a honra, a gente acabou de montar uma escola de teologia em 2 favelas de Belo Horizonte. 1 ano de curso. E eu vou ter a honra de ter o pastor de vocês abrindo a nossa escola, dando aula de hermenêutica para uma dessas favelas, que é a Vila Paquetá. Só beco, irmãos. E a gente montou uma escola de teologia, mas é um trabalho de escola bíblica que a gente tem lá dentro. A gente tem vários, a gente tem culto dentro das favelas. Todos os nossos projetos têm estudo da palavra. Todos os nossos projetos têm ensinar quem é Deus. Porque a gente entende que o maior presente que nós damos para a Dona Maria, que tem 5 filhos, é conhecer a Deus. Porque o problema dela é o pecado. Então, não devo me gastar tempo nesse ponto, mas eu quero que vocês tenham esse olhar. Que vocês saibam a beleza de trazer dignidade quem precisa, mas não esqueçam, porque isso não é o Evangelho.
Justiça social não é o evangelho. Justiça social é a resposta, é a resposta de quem foi encontrado pelo evangelho. Evangelho é uma notícia. E que a gente leve a notícia do nosso Deus para que as pessoas escutem quem é o nosso Deus. Porque é isso que salva. A Dona Maria, se morrer sem Jesus, mulher guerreira, 5 filhos, trabalha o dia inteiro. Se essa mulher morrer sem Jesus, ela vai para o inferno. Por isso que ela precisa conhecer o Deus que a gente conhece. Amém? Então Deus abençoe e obrigado aí, viu? Desculpa o horário. Fica na paz quanto ao horário, tá? Só vou dar algumas orientações. Obrigado. Então, assim, para a gente dar continuidade a partir daqui, a Ana criou um grupo no Whats, ela vai divulgar no grupo para nós, e nós vamos, então, conectar as pessoas que estão aqui, talvez outras pessoas que não estão, até a intenção da gente gravar hoje é para expor para a igreja. Né? Muitas pessoas da igreja não conseguiram estar aqui hoje, porque tem trabalho, porque tem outras atividades, porque estão longe, então a gente gravou isso para disponibilizar para a igreja, para que a igreja esteja lá. Olhando um pouco, né, para aquilo que a gente conversou aqui hoje, para as necessidades que a gente percebeu em alguns grupos aqui, e não estou dizendo que hoje a gente vai trabalhar especificamente esses projetos, mas já quero jogar isso no nosso coração. Acho que a gente, em todos os grupos, entende uma necessidade, por exemplo, da prostituição no nosso bairro. O que a gente precisa fazer por primeiro? A gente precisa estudar sobre isso. Né? Então eu também vou preparar algum material, vou procurar pessoas, vou conectar o Diego diante disso, de a gente buscar pessoas que já de alguma forma trabalham com isso, que já atenderam esse tipo de necessidade, que já sabem fazer uma abordagem. Então, esse é um ponto para nós pensarmos, né? Cara, vá na sua casa, ore por isso, procure, leia, veja algumas pessoas sobre isso, porque a gente vai conversar sobre esse tema, talvez em mais alguns lugares. Segundo ponto, que eu acredito que é importante para nós, nós temos uma região aqui, né? Dessa avenida toda, vamos fazer aqui um apanhado, sei lá, lá do início da Dom Pedro até a barragem da Pampulha. Vamos colocar como um gráfico para nós, um mapa para nós. Poxa, vamos fazer algum trabalho de conhecer essas pessoas. Né? A gente pode fazer alguns grupos de irmãos, 4, 5, 6, vamos fazer um trabalho dessa forma. Primeiro para escutar as histórias, para ir lá, chegar com uma comida, com alguma coisa, é uma parte de quebrar uma distância ali, chegar com algumas coisas e fazer um apanhado da nossa região, nesse primeiro momento. Os sinaleiros, os viadutos, essa parte aqui. Então é um ponto para nós desenvolvermos. O Diego vai estar ajudando, por exemplo, com isso. O terceiro ponto é a gente identificar, então, essas lares sociais aqui na nossa região. Lar de idosos, lar de crianças, algum outro tipo dessa circunstância. E também separarmos alguns grupos de irmãos e irmos visitar. Esse é o primeiro momento que eu estou imaginando para a gente conversar isso e dividir, fazer as divisões. Primeiro ponto. Pontos posteriores. Poxa, quais são as necessidades? É trabalho? É internação? É um psicólogo, por exemplo, para as prostitutas, homossexuais? Aí a gente vai buscando junto com a igreja. Temos irmãos que têm empresas, que têm situações. Então esses vão ser caminhos que a gente vai estar colocando. A gente vai pegar os nomes das pessoas. A ideia é que a gente faça mais reuniões, seja também online e seja também presencial, porque talvez fazer sempre presencial para todo mundo eu sei que é difícil, para muitas pessoas que estão aqui, mas a ideia é que naquele grupo que a gente vai colocar, por exemplo, poxa, pegar cada irmão aqui o que escreveu, coloca lá. O grupo X escreveu isso, o grupo Y escreveu aquilo. Vou pegar os slides, por exemplo, lá do Tiago, colocar lá também. Poxa, vamos pegar os livros. Acho que a gente precisa ir maturando esse caminho. Temos esses 3 pontos. Vamos atacar qual primeiro? Vamos fazer primeiro a questão aqui da região? Mapear, andar por aqui? Poxa, vamos fazer. E um outro ponto, e aqui quero deixar para vocês até uma necessidade, por exemplo, que tenho diante disso, é o que nem sempre, às vezes os pedintes, as pessoas que vêm aqui na igreja, eu consigo fazer um acompanhamento, sabe? De ter ali uma ficha,
algo do tipo, acaba sendo muito pontual. Né? Até agora um irmão recentemente, até eu lancei no presbitério, a gente tinha aprovado ajudar o cara, ele veio aqui e era para a gente arrumar um emprego para ele e ele sumiu. Né? Ficou por isso. Tipo, não demos uma continuidade, nem sempre eu consigo dar essa atenção. Eu gostaria que também vocês se envolvessem não só nesse olhar externo, mas nesse olhar também que tem aqui dentro. Falar, pastor, eu posso ajudar com isso. Eu posso fazer o cadastro, eu posso organizar alguns irmãos para fazer a visita diante disso, que isso também vai nos ajudar bastante. Amém, povo? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário antes da gente encerrar? Eu acho que para escutar os moradores de rua e tal, a gente nem precisa mapear muito lugar não, a gente tá tudo pensando neles aí todo dia e ignorando. É só para parar e dar um bom dia e perguntar, tá tudo bem? Como é que você veio parar aqui e tal? Não tá muito difícil mapear não, eles estão jogados aí, nós estamos tropeçando neles. É isso, povo. Ah, é? Achei que... Não, é que questão que a gente ouve, esses projetos vão acontecer e a gente vai conseguir alcançar travesti, os homossexuais e fazer um trabalho com a igreja para receber essas pessoas. Sim. Porque não adianta receber e os nossos olhos expulsar essas pessoas. Então, foi levantado pela sua, acho que é um ponto muito importante. Trabalhar para receber essas pessoas dentro da igreja. Amém. Mais alguém? É isso? Vou orar então para a gente encerrar aqui e agradecer o Tiago mais uma vez. Obrigado, irmão, sabe, pela alegria de estar aqui conosco. Muito bom mesmo escutar todo o testemunho, tudo aquilo que Deus tem feito. E nossa oração é que Deus possa fazer isso também do nosso meio. E a gente possa aprender um pouco mais. Vamos orar, povo? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que de alguma forma o Senhor nos ensinou, nos motivou, nos encorajou. Mas pedimos ao Senhor que não fique por aqui, que isso aqui seja apenas um embrião daquilo que o Senhor quer desenvolver na nossa comunidade. Levanta, Senhor, homens e mulheres desejosos em servir ao Senhor nessa área. Capacita-nos, Senhor, com dom de misericórdia, com dom de ensino, Senhor. Ajuda, Senhor, pessoas na nossa comunidade a se desenvolverem nessas realidades. Ajuda-nos, Pai, financeiramente, ajuda-nos, Pai, com profissionais, com empresas, ajuda-nos, Senhor, a enxergar aquilo que talvez está à nossa volta, ajuda-nos, Senhor, a termos coragem, ousadia, no nome santo de Jesus, que a gente possa realmente transbordar através da graça e do cuidado que o Senhor tem feito na nossa comunidade, com as pessoas ao nosso redor. Obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado, Senhor, pela vida do Tiago, pela vida da igreja dele, a Ponte, por tudo aquilo que nós podemos ouvir hoje, dos testemunhos que o Senhor tem realizado naquela comunidade, que o Senhor os abençoe ainda mais, que o Senhor possa levantar pessoas, Pai, ainda mais naquela comunidade para desenvolver projetos, para entender as necessidades e que nós, como comunidade, também possamos dar passos assim. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse tempo juntos aqui, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, amém, meus irmãos. É isso. Vai estar lá no grupo, pode jogar no grupo da interação lá, se alguém não tiver, procura a Ana ali, e o Diego vai estar nos ajudando com esse caminho também, amém?